O que é um currículo de artista? Eu acho que hoje um currículo de artista emergente pode ter quase tudo ali, porque pouca gente realmente sabe valorizar a sua própria arte e principalmente de maneira linear que uma folha e o papel impõem no raciocínio lógico. De se descrever em palavras é muito difícil. Escrever uma narrativa da sua trajetória numa folha de currículo, nossa, dá trabalhos artísticos, então, mais difícil ainda. Quando é que começou a sua experiência com a tua arte? Você tinha 5 anos, 10 anos? Você tinha 40 anos? Como é que você bota isso? Antes eu era contadora e agora eu sou escritora? As coisas não estão sempre borradas, não está sempre tudo meio, sei lá, uma grande miopia de si mesmo? Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta, dessas, bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia, repleta de perguntas sem respostas e às vezes algumas planilhas, sobre o que é viver de arte e tentar seguir vivendo apesar de todos os vários pesares. Essas newsletters são como um diário narrado, de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos. E às vezes com alguma leveza também. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte enquanto tento desvendar como criar novos imaginários onde possamos também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável. E eu espero que elas funcionem como um espelho para vocês, refletindo o que desperta essas suas faíscas da criação. É uma carta para você que também anda tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro e sonho, tudo no mesmo corpo. Então, se você está aí tentando não desistir do seu processo, tentando caber em algum edital, refazer o seu currículo, tentando separar o seu material para pensar o que é meu portfólio, e claro que eu estou tentando também nomear o cansaço e ainda assim continuar, eu acho que você está no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 24 de junho de 2025 e chegamos na cartinha número 40. Eu estou muito feliz. E o título dessa cartinha é Currículo de Artista. Isso existe? Baixei o TikTok de novo. E eu fiquei horas vendo vídeos aleatórios de pessoas falando besteira. E como é bom. Jesus, por favor, não me salva. Tudo isso por quê? Porque em algum lugar, no fundo da minha mente, uma necessidade incansável de criar e entender como me colocar no mundo de forma mais eficaz me empurrou para isso. A gente cisma em achar que são as redes sociais que vão nos salvar. Mas salvar de quê? E a gente cisma. Quem é a gente? No caso, eu cismo. No meu caso, realmente, eu acho que é sobre a solidão, que eu passo o dia inteiro sozinha, escrevendo, estudando, trabalhando, pensando. E eu nunca tive tão sozinha trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, também tão múltiplas, porque, sei lá, múltiplas não, tão expandida, porque vai entender esses caminhos. Portfólio, Biolink, Linktree, link na bio, assinatura de e-mail. Onde converte mais? Como é que a gente ganha mais seguidores? E como isso vira dinheiro? O que criar uma comunidade? Eu preciso ser CEO de mim mesma? Vídeo engaja mais? Portugal ainda usa Facebook? E por que aqui pede foto no currículo? Leia isso com exatamente essa voz de descubra aqui respostas de onde, adivinha? No link da bio. E são sempre, sempre mais perguntas do que respostas. Eu sei, você sabe, a publicidade e todos os influencers que ganham bastante dinheiro com isso também. E eu acho, sei lá, que a velha fórmula geralmente é a melhor fórmula. No caso, no formato clássico mesmo, de panela velha é a que faz comida boa. Então, por que a gente fica tentando sempre reinventar a roda? Sei lá, para mim, eu poderia fazer texto toda semana baseado em perguntas e aí eu vou respondendo. Então, mande aqui sua dúvida e eu posso virar a influencer de como montar o seu CV. Quer saber? Pergunte-me como. Neste caso, sim, por favor, pode me perguntar, inclusive eu cobro para isso. E eu realmente sou muito boa. Mas vocês entenderam, né? A piadinha e o merchan ao mesmo tempo. Isso é se vender? Fazer autopubli?
Mas assim, caramba, ser gerente de marketing da nossa própria carreira, nossa responsável por gerar as nossas imagens, dizer que somos boas, eu, primeira pessoa, e falar de crise de impostora, sim, claro, triste, poxa, todas temos crise de impostora, mas falar isso aqui no público, dando a cara a tapa, e falar sobre isso já não seria vencer a própria crise de impostora? Ou a gente está aqui falando like me, like me? Como é que eu sou impostora e eu sou escritora, e eu sou impostora e escritora, e eu tô aqui celebrando a minha carta número 40, e tô escrevendo mal a humildade, falsa humildade, mas enfim, é certo, errado, eu tô escrevendo. Isso é um gerúndio, eu tô fazendo. Então a crise de fazer o que eu não tô fazendo e achar que eu não tô fazendo exatamente o que eu tô fazendo, isso é meio ser artista? E é isso mesmo? Confere? Eu sinceramente me sinto uma adulta trial ainda, fase 1, tentando fazer sempre o meu primeiro currículo toda vez que de fato eu mando ele para alguma coisa que eu quero muito que aconteça. E não é apenas o currículo formal, mas eu tenho que refazer sempre a bio, o biosite, o Linktree, o portfólio, o que está público, o arquivo, post no arquivo, coloco, não coloco, enfim. E fico me perguntando milhões de coisas, faço stories ou não. Coloco esse vexame aqui para os melhores amigos, tem que ter engajamento, tipo, quem vai clicar aqui para ler essa newsletter, eu exponho para o público e me questiono muito hoje em dia se eu sou uma figura pública e se eu quero influenciar alguém, e se sim, para quê? O Instagram engana a gente que a gente está numa rodinha entre amigos do recreio. E se você lembra, sempre tinha alguém fora dessa rodinha te olhando e falando e julgando você. Parece que estamos sempre refazendo os nossos currículos e a gente tá mesmo. Porque não se trata apenas de ter um currículo formal e que a gente vai atualizando. Mas tem todo o resto para a gente perder bastante tempo e tempo infinito de entender como é que funcionam não só as redes sociais, mas também como é que a gente recheia o nosso currículo e de como a gente vai apresentar isso para o mundo. Porque, afinal, quem é vivo sempre aparece, e só é lembrado quem é visto. E do nada, eu já tenho que estar inscrita e com diploma de assessora de imprensa para fazer hoje em dia meu trabalho de produtora. Então, por favor, não relacione meu trabalho com coach. Tudo menos coach. Seria uma honra ser uma boa assessora de imprensa que, infelizmente, não tem essa formação, mas adoraria ter. Porque outra coisa que eu também adoraria ser era designer, porque a minha assinatura do Canva, de vez em quando, me engana bastante, achando que eu posso trabalhar como designer e não como um quebra-galho de convite de aniversário da festa dos amigos. Que a gente já fazia isso no papelzinho, mas como hoje eu não vejo ninguém mais na escola e nem aqui trabalhando, eu tô mandando por PDF mesmo. Menos papel, eles dizem. E aí eu também assino o quê? O ChatGPT, esse grande amigo editor de texto. E eu fico no TikTok, atrás de comandos de melhores comandos para o ChatGPT. Use o ChatGPT de forma mais eficiente. E dê feedback melhores no meu texto sem alterá-los. Haja como esse editor de texto. E eu também tenho o Wix, que também é faça seu site gratuito. E eu já tive uma época que era free logos. Compre o seu logo gratuito. Cara, é muito bom, de alguma maneira, de fato, a gente não depender de ninguém. A gente tem que saber um pouco de tudo hoje. Ok, vambora, vamos em frente, é isso aí. É bom também a gente ter acesso à tecnologia de uma maneira mais forte e mais simples. Tipo, faça sua própria self-tape, grave seu demo da sua música. Mas é muito angustiante para mim, não é tá em todas as plataformas só e é saber como elas funcionam e minimamente ali entender o mercado dessa exposição de rede social. Para mim, o maior, sei lá, a minha maior fonte de angústia hoje é eu não ter feedbacks que sejam calorosos, que me valorizem meu trabalho e que eu sinta que de fato estão me ajudando a construir o que eu gostaria de ter ali, né? A conversa que eu estou tentando estabelecer no lugar público. Não sei se hoje eu consigo, de fato, ter muitos feedbacks nesse sentido, e eu vou falar disso do exemplo da semana passada. E essa é a minha angústia, de você jogar coisa no mundo e não ter essa resposta. E aí isso pode virar uma coisa de tipo, você quer like? Cara, quero. Você quer que as pessoas comentem? Cara,
também adoraria que as pessoas comentassem. E, tipo, não no sentido só de, isso vai me dar engajamento vai me dar mais gente, quem sabe, vai me dar mais cliente, que vai me dar mais público, que vai me dar mais feedback, que eu vou aprender mais e, poxa, vai me dar... Não é só sobre isso, é sobre o tamanho da energia que você bota pra fora. Às vezes seria bom você receber de volta. E eu acho que é um pouco sobre isso. E se as métricas que a gente tem são números e likes, é as metas que a gente tem hoje. Então, assim, são as formas de mensurar. De alguma maneira, as coisas têm que ser mensuráveis. E eu, como aqui, vocês que me acompanham, quero acreditar que tenha vocês que me acompanham, eu falo muito de mim para chegar até o outro. E eu me uso muito para você lembrar que você não está sozinho. E claro, assim, no meu egoísmo, eu também não tô sozinha e tudo isso é pra gente se lembrar disso. Porque essa última semana, de fato, inclusive eu fiquei muito sozinha em casa, sozinha sem ver gente, sozinha sem querer sair de casa. E foi justo depois de eu ter colocado pela primeira vez a minha cara a tapa no meu Instagram e gravando esse podcast. E foi rosto mesmo, enfim, com um lápis na cabeça. Foi tipo, não foi planejado. Então peguei ali, prendi o cabelo, com uma caneta. Não tomei banho, não escovei o dente, tava ali com uma roupita amassada que, sei lá, a primeira blusinha pós acordar. E foi um Reels. E ele foi um Reels nas minhas redes sociais e não foi nas redes do Soa, enquanto eu gravava o podcast aqui. E foi muito angustiante porque o texto da semana passada, como geralmente é, mas na semana passada foi muito exaustivo mentalmente, porque eu fiz e refiz e não gostava, não era só me julgar, eu sabia que não estava bom. E eu estava com prazo apertado, estava com outras coisas, e eu tive que gravar e sem sentir que estava pronto, gravar o áudio, né? Então, quando eu comecei a me filmar, eu me filmei para me enxergar, para me dar um apoio para mim mesma, entendeu? Tipo, bora lá, gata, vamos aí. E eu me filmei como uma fuga, eu acho, do que eu estava fazendo. E a abertura que eu coloquei no meu Instagram foi tipo, então, vamos começar de novo. E geralmente quando eu tô gravando os áudios do podcast e eu erro alguma frase, eu acho que eu tenho que refazer aquele parágrafo, né, que eu tô falando, enfim, alguma coisa, alguma linha de pensamento, eu falo, vou começar de novo. Porque quem edita o áudio também sou eu. Então eu sei que eu vou escutar e quando eu começo, vou começar de novo, eu falo, opa, preste atenção aqui que você tem que voltar ao áudio. E isso foi uma das coisas mais naturais que aconteceram, porque simplesmente é natural para mim. Então, e uma amiga minha disse, nossa, eu gostei do vídeo, mas aquilo não pareceu natural. Então, assim, entre o fato do que é e o que parece, existe sempre um abismo gigante na narrativa. E a gente que trabalha com imagens e com autovenda, tem esse descontrole, sim, da gente colocar o nosso trabalho e principalmente a nossa cara no mundo. Nossa, Chayana, muda a roupa. Olha, você precisa de um ring light, porque você não olhou para a tela. Então você tem que baixar um aplicativo de teleprompter. Bom, eu adoro os feedbacks, mas realmente não foi fácil escutar a semana passada. Não foi, porque era a minha cara, né, que estava ali e era a primeira vez. Então eu consegui o engajamento que eu queria, mas não sei se valeu. Então, assim, a forma de engajamento foi gigante para mim. Assim, eu acabei de olhar aqui e escrevi que foram mais ou menos mais de 2.000 visualizações, tipo 2.137, sei lá. E eu cheguei em 44% de não seguidores, o que eu acho um número muito alto. Então quer dizer que, sei lá, quase 1.000 pessoas que não me seguem, que não estão na minha rede de amigos, viram o Reels, ou pelo menos, né, deram um primeiro play ali. E eu fiquei presa na rede social porque eu sou a louca das estatísticas e da planilha. Então eu falei, bom, o que isso quer dizer? Porque eu olhava o Substack e o Substack ele te dá de onde as pessoas chegaram no seu Substack, né? Quantos cliques você teve e de onde eles vieram. E eu via que, tipo, sei lá, 3 pessoas vieram pelo Instagram. Então eu falei, cara, não converteu. Assim, eu fiz, coloquei minha cara a tapa, fiquei lá, passei horas lidando com essa autoimagem, enfim, com milhões de críticas. E não converteu, não reverteu em visualizações que eu queria, que era no Substack, na newsletter, ou que se fosse no Spotify.
mas não reverteu. E pelo contrário, foi uma das newsletters da semana passada com menos abertura de e-mail e com menos visualizações. Acho que foi a newsletter que as pessoas menos leram. E eu já estava me criticando, achando que o texto já não estava bom, e falei, cara, Chayana, tem que ter esse prazo mesmo de, tipo, essa obrigação, né? Toda terça-feira você faz a newsletter, mesmo que ela não esteja da maneira que você quer. E eu respondo toda terça-feira que sim, eu vou botar a newsletter no ar, eu vou gravar o áudio. E agora eu vou colocar a minha cara a tapa assim, nem que seja num pequeno corte, para vocês lembrarem que eu existo, que eu tô aqui dando a minha cara a tapa, minha voz, meu texto, meu pensamento, porque eu quero. E eu fiz esse compromisso comigo. E lembrar disso, que eu fiz esse compromisso comigo. Me obrigar de toda terça-feira ter um compromisso de estar aqui escrevendo e falando. Porque não é agora que a gente vai falar disso. Mas assim, me mostrar e mostrar-se em geral dói. Engaja, mas e depois? Não sei, porque eu penso às vezes que mostrar o rosto pode ser mais difícil do que escrever um livro inteiro. E, enfim, mas se foi mais difícil, então já mostrei o rosto, mas não muito o rosto, então será que um dia eu vou conseguir escrever um livro inteiro? Mas assim, tiveram partes muito legais do autoengajamento, tá? Que por isso que eu acho que eu quero repetir, não só para melhorar, de fato, tomei banho hoje, tô aqui falando mais limpa, com mais calma, mais tranquila, lendo menos texto, enfim. Mas eu quero deixar registrado que o ponto positivo foi ressurgir pessoas, né? O Instagram, ele tem esse poder de sumir com gente da tua timeline e voltar com pessoas para a tua timeline de acordo com as pessoas que vão interagindo com você. E foi muito bom eu lembrar, e teve gente que, enfim, amigos, queridos, pessoas que eu tenho saudade e que lembraram que eu existo. E perceberam que, caramba, Chayana não era produtora de cinema, o que ela tá falando no podcast? E isso foi graças ao engajamento. E isso eu acho que é o ponto positivo. Embora eu não tenha convertido aonde eu queria, converteu numa coisa que era inesperada. Então eu também acho que esse é o lado positivo das redes sociais e eu quero trazer aqui esse contraponto. E aí eu pulo aqui, né, no meu roteiro e na carta, eu vou pulando para uma coisa que eu adoro fazer, que é o CV mãe, que eu chamo tudo de pasta mãe, arquivo mãe, biomãe. E eu sou contra deletar coisas, né? Quem trabalha comigo sabe disso, que eu abro um arquivo e eu falo, vambora alimentar ele, não se censura e escreve tudo, pega coisas suas do passado, joga ali dentro. Então, assim, se eu tenho uma super dica e que eu realmente vejo que funciona, a dica que ninguém pediu é faça o seu super currículo mãe. Manter as coisas atualizadas, mostra para as pessoas real que você está gerenciando a sua visão de artista e a sua carreira como artista como um profissional. E isso faz diferença, né? Essa insegurança ou crise de impostor, ou seja, o que for, se você ficar titubeando, infelizmente ou felizmente, você tem que acreditar em você. Então, eu sei que não é uma frase uhul, que é uma frase meio de merda de, sabe, mostra às pessoas que você está gerenciando a sua carreira como um profissional, mas é verdade. Então, assim, sites desatualizados, é melhor não estarem listados. Portfólios que não mostram exatamente o que é você, cara, não manda. Então, se você consegue se atualizar melhor pelo seu Instagram, tipo, melhora a tua grade, dá o link do teu Instagram para as pessoas, não importa qual link que você vai dar. Não importa que ele diga o que você quer dizer e que ele mostre o que você quer mostrar. Se as suas músicas não estão no Spotify, mas elas estão na tua grade, no teu perfil, dá o link do teu Instagram, entendeu? Tipo, não tem YouTube, eu odeio usar YouTube. Tipo, não usa, mas assim, o que você usar, que seja bom. Porque quem é freelancer nunca vai ter tudo super, ultra, mega atualizado. Mas um arquivo seu tem que estar, nem que seja um note, nem que seja um caderninho de querido diário. Hoje eu dei uma palestra na escola, na esquina da minha casa, entendeu? Tipo, eu faço no Drive, e eu faço no Drive há muito tempo, e os meus currículos não estão no Canva, não estão, tipo, num super, sabe, Keynote, não tem nada disso. Meus currículos sempre tiveram num Drive no Word. Microsoft Word, nada melhor. Listinha, 2025, 2024, 2023. E aí eu boto ali as coisas que eu fiz.
sei lá, todos os jobs e freelas que eu peguei, me senti meio paulistana, assim, de jobs e freelas que eu peguei, e eu vou deletando, né, e refazendo aquilo para onde eu quero mandar. Então, mas eu sempre tenho tudo mesmo, tudo mesmo. Ah, fiz um freela num restaurante que eu fui fazer um evento como catering, boto. E se um dia depois me perguntarem se eu tenho, sei lá, experiência com público, eu vou falar sim, inclusive já trabalhei num evento como restaurante, já trabalhei com restauração, já vendi coisas. Tudo mostra o que você já fez, quer fazer, o que você faz. Você vai mandar isso para todos os lugares? Não. Mas você ter isso, né, o teu arquivo confidencial, vamos dizer, de si mesma, é muito importante. Até para você saber a história que você está narrando e você está construindo sobre você. Isso é muito poderoso. Você lembrar que não foi um salto do destino que você chegou aonde você está. E aonde você está é muito bom, porque você está inclusive aonde? Aqui, me escutando. E nada poderia ser melhor. Cara, hoje eu estou muito publicitária. Me segura. E a outra coisa, seguindo a lógica da publicidade, são os clippings, resenhas, críticas. Saiu no Jornal do Bairro, meu amor, seja você a sua própria automãe, entendeu? Tipo, guarda o link, guarda o PDF, tira foto, faz uma pastinha. Você tem que fazer esse arquivo de si. Isso é muito importante. Se você não consegue ver isso agora, que você veja isso no futuro. A gente esquece o que a gente fez. Ah, Chayana, não vou esquecer nunca. Você vai esquecer. É porque você não tem idade para esquecer, mas você vai esquecer. Então, assim, a gente esquece, ator esquece, peça que fez e foi público, a gente esquece. E tem uma graça, né, que é essa que a gente. O currículo de artista, vamos dizer que é o tema, né, dessa semana. Então, a graça de você se ver como um currículo de artista é que a gente pode usar meios muito diversos e sensoriais como um veículo para comunicar nossas ideias, pensamentos, sentimentos e todas as visões do mundo. Então, por isso que eu tô achando divertido e interessante ter agora hoje o meu segundo micro reels no meu Instagram falando de hoje. Eh, Porque isso não significa fazer uma apresentação do seu currículo. Cara, eu odeio quem usa cor em currículo, currículos coloridos e tudo mais. Currículo é sobre a informação que você quer vender para o outro, então ela tem que ser no mínimo legível, né, você não tá fazendo um cartaz, deixa isso para uma outra oportunidade. Porque inclusive eu já vi horóscopo no currículo e a pessoa inclusive foi contratada. Mas eu, assim, já vi coisas como hobby do tipo: "Sou divertida", "Corro a maratona", enfim. Eu já vi inclusive até, cara, eu lembrei aqui que era tipo: "Sou a mais nova dos meus 3 irmãos". Tipo, mano, o que que você quer dizer com isso, entendeu? Que a sua segurança de você fazer o seu próprio trabalho vem do seu signo e do seu ascendente? Você jura? Porque, assim, você gosta de trabalhar e você é organizada porque você é Capricórnio com Lua em Virgem, sei lá, funciona. Assim, vai depender muito para quem você está enviando aquele currículo. Para mim, eu olhei e falei: "Poxa, a pessoa é insegura. Ela tá bem insegura com o que ela botou ali, ela não acha que ela tá cabendo pra vaga e tá falando: 'Olha, mas eu sou muito organizada e sou muito trabalhadora'". E ao invés de ela tentar dizer isso, né, numa carta convite, ela usou o horóscopo dela. Bom, Chayana, não acho interessante, mas aparentemente a pessoa que estava contratando achou. Não é por isso que eu sei que essa pessoa foi contratada, mas de fato essa informação estava ali. E eu não vi isso só uma vez, hein, galera. Então, assim, acontece. A parte dos hobbies, horóscopo e coisas estão ali. Eu só quero trazer esse exemplo para vocês, no sentido de compartilhar mesmo, do tipo, tudo cabe e pode caber num currículo. Eh, É isso, o que você quando você é ator, por exemplo, né, tipo, aprendi a nadar com 5 anos de idade. Isso conta muito. Se for um filme que a pessoa é, pô, um nadador. Sei tocar piano, sei cavalgar, sei lá, ando de bicicleta sem as mãos, faço tudo que for teoricamente que você consegue fazer com seu corpo, né, com as suas habilidades, sejam elas, tipo, tem que estar ali. E eu acho que quando você é artista, a minha dica seria meio essa, do tipo, pensa que você é um ator.
Pensa que você é uma atriz e você está sempre vendendo a sua capacidade de transportar as suas ideias para o seu corpo e para a sua visão do mundo. Então, sei lá, se você trabalha com figurino e fala, cara, meu hobby sempre foi costurar roupa e com isso eu abri, né? Tipo, se você não precisa escrever tudo isso. Eu costuro roupa desde os meus 10 anos de idade, adoro trabalhar com colagem. Não, seu currículo pode ter algum link de colagens que você faz no seu tempo livre e isso ser uma parte da sua visão do mundo, do seu portfólio. A parte da costura pode ter, sabe, tipo, eu depois que eu aprendi a costurar, eu comecei a fazer mais grandes peças e pode estar na sua, né, carta de motivação ou como habilidade. Costura. Você entende de tecido, você entende de coisas. Tudo isso vai estar no subtítulo. Você não precisa falar, entendo de tecido porque eu sei costurar. Não, uma pessoa que sabe costurar, ela precisa de tecido. Então não sei, seria meio essa minha cabeça. Acho que eu me perdi aqui, mas seria meio isso dessas palavras-chaves, né? Eu queria ampliar essa maneira da gente poder se enxergar. E eu tô falando isso, claro, para eu poder ampliar a maneira que eu me enxergo. Então, não sei, eu vou sempre no básico, do básico é o salto pro resto, sabe? E falando em currículo, eu chego na outra rede social, que é o LinkedIn. Porque eu, sinceramente, acho o LinkedIn um demônio. Eu acho essa rede muito chata. Eu não sei interagir por lá, mas está sempre minimamente atualizada a minha vida ali, eu não sei. Acho que não dá para colocar filme, tem tipo os currículos de filme, não sei botar filme. Sei lá, você tem que botar a produtora primeiro, fui produtora do filme, aí você bota o nome do filme, aí você bota a produtora, acho uma plataforma meio estranha. Mas de todas as, sei lá, galera que fica aí, ai, eu não gosto do TikTok, eu nunca vou ter um TikTok, ai, galera chata da dancinha. O LinkedIn eu acho um demônio, porque todo mundo ali quer ter a frase-chave do pensamento de tive um insight. Todo mundo ali parece um publicitário paulista, mesmo se você for gringo. Porque, sei lá, taca uma frase no chat GPT e fala: eu descobri o meu negócio depois de uma conversa super inspiradora. Hoje eu participei de um painel e ele foi muito inspirador. Eu não gosto. Parece todo mundo ali que é uma coisa que não é. Então eu prefiro gente que de fato fala, cara, signo é uma coisa importante pra mim. Eu sou isso, Capricórnio com sei lá o quê, e eu tô te falando isso pra você e eu prefiro essa pessoa. Porque TikTok, dancinha trend, eu amo, porque todo mundo é tosco. E a gente é tosco. E eu curto gente tosca. E eu acho que tem uma cara de pau ali na tosqueira que eu, não sei, não é sobre só venda, é sobre honestidade. E o LinkedIn, para mim, é a coisa mais falsa que eu já vi em forma de rede social. Então, mas, ao mesmo tempo, porque o mundo é contraditório, a minha pesquisa sobre newsletters eu achei lá. Então, assim, claro que tem informação e tem conteúdo, né? A ideia do Soa ser uma newsletter foi total das outras newsletters que tinham no LinkedIn em relação a produtos, negócios, enfim, né? O povo de finanças também adora uma newsletter no LinkedIn e aparentemente as pessoas entendiam que o conteúdo ele podia vir de diferentes formas. Então o LinkedIn eu acho que é uma rede que tem textos mais extensos, as pessoas minimamente, né? Não é tão extenso como aqui no Substack, que é de fato cartitas. Mas eu acho que as pessoas engajavam ali com o conteúdo e isso eu percebi lá, né? Fuxicando a rede, tentando entender, enfim. Mas eu sou péssima mesmo, então, mas eu vou postar aqui de novo. Aparentemente, meu mural no LinkedIn é um monte de carta da semana, então publico coisas toda terça-feira. O conteúdo do Soa, a gente replica lá o que tá no Instagram, a gente replica pro LinkedIn. Vai que ajuda alguém. Eu acho que ninguém interage com o Seu Organiza Artista por lá, mas não custa nada e eu vou botando também. Mas eu acho interessante que é isso, mesmo não gostando, não sendo a minha rede favorita, eu tenho uma foto de super jovem minha lá. Então, eu gosto muito. E o LinkedIn, ele permite também você exportar o seu currículo ali por PDF, fica no formato super justo, super ok. Então, empregos formais e tal. Eu acho que pode ajudar pessoas se você quiser exportar ele e deixar ele minimamente atualizado. Quem não gosta de Drive ou qualquer outra coisa de anotar, eu acho que é fácil também, né?
E outra contradição também que eu gosto, né, quando as pessoas me procuram lá e eu recebo aqueles e-mails do tipo, alguém viu seu perfil? Eu adoro isso, porque eu acho um lindo flerte quem flerta comigo na versão de trabalho. E aí eu fico, oi, você viu meu perfil? Você não quer falar comigo? Ah, vamos tecer, cara. Mas ninguém fala comigo mesmo, então continua aí. Então você dica, você anda vendo meu perfil no LinkedIn, pô, manda um oi. Eu vou responder, vai demorar. Eu sempre demoro, mas eu sempre respondo, mas eu sempre demoro. Então, eu acho que a gente tem essas imagens multifacetadas da gente mesmo. E, e eu acho que é bom a gente poder, sei lá, testar, assim. Não é todo mundo que pode ser o Wagner Moura que escolheu não ter rede social, né? Se eu pudesse escolher, eu sei que eu teria. Qual delas, exatamente eu não sei. Mas é isso, adoro Instagram, sou a geração Instagrammers. Não fui a geração que pulou o Snapchat. Mas no LinkedIn, inclusive, um currículo bom de artista eu nunca vi. Mas eu aceito receber links e exemplos nos comentários de vocês. Mas bons sites de portfólio eu já vi, inclusive links de artistas que só tem o nome da pessoa, artista e um link. E aí você clica no link, porque geralmente a galera acessa o LinkedIn pelo computador, então muito menos do que pelo celular. E aí você fala, pô, maneiro, abrir portfólio dos outros no celular, eu acho super caído, então valorizem o portfólio de quem montou, abrem bonitinho no computador, sabe, navega bonito. Acho legal. E, sinceramente, para mim, essa coisa de currículo de artista, seja você que tipo de arte você faça, eu realmente sempre voto da pessoa gastar um tempinho e fazer um bom site, sabe? Tipo, Chayana, mas eu nunca fiz nada, tô início de carreira. Cara, faz um site com as suas referências, com a tua visão, um remodel, sabe? Tipo, um Reels que seja isso, só de referências, como se fosse uma curadoria sua. Tem vários sites que fazem isso, não precisa ser o Wix, nem o Pinterest, tem tipo um Cosmos, sabe? Um portfólio é a sua visão, né? Não só o teu trabalho, e às vezes o seu trabalho, se você está começando, às vezes é muito a sua visão de mundo ali. E isso que você, de alguma maneira, está vendendo, que você, né, tem uma sensibilidade para certos assuntos e certos temas que outra pessoa não vai ter e que você está se formando dentro dessa direção. Então, pastas de mood board, né, tipo, sei lá, se você é stylist, pega uma figura pública que você não veste, né, mas que você gostaria de vestir e faz meio que uma personagem ali, bota a foto, olha, se eu vestisse essa pessoa, ela se vestiria assim, 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 assado, sabe? Tipo, e aí você monta esse figurino, faz ali uma montagem bonitinha, enfim, tem muito site que ajuda, como o Canvas da vida, e faz esse guarda-roupa, um editorial de moda, lança, né, faz uma revistinha de moda que você montaria. Eu acho que é divertido, eu acho que nesse lugar, quando a gente monta esse site e esse nosso portfólio, é muito gostoso. Então, acho que tem uma outra visão de ver o currículo e ver a nossa narrativa e ver a nossa carreira dessa maneira. Eu gosto muito e eu geralmente, quando eu passo por esse processo com os artistas, eu acho que no início é muito doloroso fazer essa timeline, né, de Era Uma Vez e aonde eu quero chegar, mas isso também te ajuda, né? Se você fizer essa timeline até você tem 120 anos, você vai entender qual é o objetivo daqueles fatos na tua vida. Mas ele é muito quando chega a fase realmente de montar, não é a fase de separar. Eu comecei a cantar com 6 anos. Essa parte eu acho mais angustiante psicologicamente, eu percebo. Mas depois quando você junta essa informação da música que você cantava com 6 anos para tua avó, para agora a música que você cantou especial, sei lá, que acordou com ela na cabeça e fez uns stories, e você consegue juntar e fazer esse link entre as 2 informações, é muito poderoso, e eu acho que isso é muito poderoso quando você consegue organizar essa nossa narrativa de si, sabe. Porque, assim, quantos currículos eu sou capaz de inventar sobre mim mesma, eu acho muito, muito maneiro e muito interessante esse exercício, né. Eh, e a gente, enfim, no mundo real, a gente faz isso porque a gente precisa sobreviver.
Então, um currículo de artista emergente hoje tem de tudo, mas poucos realmente, às vezes, os que eu recebo colocam a tua arte, porque a galera trabalha em restauração, a galera trabalha em limpeza, em hotel, babysitter, dog-sitter, mas eu valorizaria muito quem consegue escrever e manter seus currículos, direcionados. Eu sou artista e tenho esse tipo, eu não nasci rica, é isso que vai estar lá no seu currículo quando você vê isso, né, tipo, eu não nasci rica, eu sou artista emergente, e como é que você paga suas contas se você não é rica e vive só de arte? Porque também se você bota só arte cheio de gap, eu falo: "Essa pessoa é rica?". E aí eu fico com um certo preconceito, porque eu tenho um certo preconceito com gente rica, confesso. Mas assim, cadê, né, os noturnos, o part-time, porque eu quero ver também se aquela pessoa é responsável. E aí eu entendo que se ela é uma artista emergente e ela não consegue se sustentar exatamente agora, né, da sua arte 100%, então ela tem um trabalho paralelo que me diz que ela gosta tanto do trabalho dela, que ela vai dar tanto certo, que ela não está desistindo, que ela está ali mantendo uma vida como todo mundo, uma vida normal. Então como é que você vai botar isso? Não é valorizando na primeira página, não é a coisa mais importante da sua grande vida, mas também não é a coisa que você deveria, eu acho, de apagar completamente, entendeu? Porque, sei lá, eu não boto meus trabalhos em food trucks que eu tive, inclusive porque eu fui demitida, mas, eu acho que tem uma costura, é isso, que dependendo, principalmente para editais, para residências artísticas que valorizam muito cartas de motivação e tentam muito entender por que que você é único, né, eh, tem muito essa costura mesmo de tipo, você é artista, pintora e cantora, ok, que legal, você é única, porque quem pinta e canta não é tanta gente aqui. E eu sei que tem um lado ruim disso e fala: "Cara, você faz tudo, mas não é bom em nada", você corre esse risco, então, eu acho que tem uma narrativa ali que você tem que aprender a costurar sobre si e quando vai dando errado você vai mostrando, né, mostra pra uma amiga que não é da tua área, entendeu, mostra para o teu tio mais chato do mundo que odeia arte, que não entende nada que você tá falando, e pelo menos pergunta pra ele, não pergunta se ele gostou, mas pergunta assim, tipo, "Que eu faço?", entendeu. Mostra seu currículo pra alguém e você fala: "Que eu faço?", né, então você vai ter alguma resposta dali. Porque assim, todos os super artistas, vamos dizer, top sucesso, ganhando dinheiro, sustentando ali da arte, vamos dizer, tem esse reconhecimento financeiro. Eles não param de fazer currículo, e eles não param de refazer a bio, eles estão sempre lançando um projeto novo, um filme novo, um release novo, eles estão sempre com stylist novo, com cabelo novo, enfim, tem sempre uma reinvenção ali da imagem, né, para marcar aquele momento, e essa imagem é acompanhada de um texto, de uma coisa, e a diferença só é que geralmente eles acabam pagando alguém para fazer aquilo sobre si, mas mesmo quando você paga alguém, você também tem que dar o material para a pessoa poder trabalhar. Então, amor, respira, relaxa e sabe que, não sei, eu acho que só se você tiver um emprego público, aonde você não vai sair dele até você morrer, você vai estar sempre refazendo uma história de quem sou eu mesmo e o famoso "era uma vez". Bom, e mais uma vez me contradizendo que a carta da semana vai conseguir diminuir, que as coisas vão melhorar. Eu vou ser uma pessoa mais enxuta. Mas eu quero terminar a carta falando que a escrita de si é uma ferramenta e é preciso a gente usar melhor isso. Principalmente nós, mulheres, que é comprovado por dados o quanto a gente tem que ficar achando que tem que estar mais do que pronta para fazer alguma coisa, enquanto os machos não estão nunca tão exatamente prontos, mas seguem fazendo mesmo assim. Isso tem dados, isso tem pesquisa, não vou botar aqui agora, mas existe, acredita. E isso faz parte da narrativa de mim mesma também, que a maioria dos nossos atos são de sobrevivência pela nossa inexistência. Então, lembrar que fazer o nosso currículo, a nossa bio, o nosso portfólio, é a gente falando da gente mesmo. Então, a gente tem que usar esse poder a nosso favor. E não é naturalmente fácil, é uma resistência milenar organizar os nossos fazeres e as nossas capacidades, principalmente quando as pessoas dizem que currículo precisa ser objetivo. Será?
precisa ser claro, não necessariamente objetivo. O que eu quero mesmo deixar claro é que isso é uma ferramenta, então a gente precisa usar e dar atenção. E principalmente nós mulheres, a gente tem que estar sempre pronta para poder gritar e falar sobre a gente e usar isso como uma força, não como um ato não pensado. Então, assim, sozinha, fala no espelho, se apresenta, lê sua bio em voz alta, se escuta falando de você. É um exercício. Não é fácil, mas a gente vai conseguir. Se você chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigada pela escuta atenciosa. Talvez você também esteja, assim como eu, com o coração inquieto, e isso é um bom sinal. Não desiste da sua prática. Eu também estou aqui toda semana tentando não desistir da minha. E compartilhe se essa carta te tocou, se a gente quiser caminhar junto, me escreve. Eu vou sempre fazer a pergunta do final da cartinha, que é: você já apoiou um artista independente hoje? Apoie os seus pares, publique seus amigos artistas, indique um artista na sua timeline. Faça esse engajamento cruzado e compartilhado, movimentando as redes dos seus amigos. Marca todo mundo que você ama nos seus stories para mais gente conhecendo. É devagar que a gente chega em algum lugar que a gente nem sabe exatamente, não precisa saber agora qual é. Mas, enfim, o maior sonho aqui dessa produtora independente não é a fama, mas é vencer os algoritmos e pagar meus boletos. Então, bora se organizar? Vamos seguir criando, mesmo quando tudo grita o contrário. Com muito carinho, alegria e rebeldia, Chayana. Um beijo. Até semana que vem.